Estamos mais uma vez com Café com a Ursa. Hoje com a presença do nosso amigo Ronaldo Lessa, vice-prefeito de Maceió, ex-governador e ex-prefeito de Maceió. CPI. Gente, como sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vieram assistir esse vídeo. É um prazer estar mais aqui com mais um programa aqui, Café com a Ursa, e trazendo uma das grandes lideranças do estado de Alagoas, que veio para Maceió na década de 70, foi vereador da nossa cidade, foi deputado estadual, foi prefeito por 2 vezes, governador por 2 vezes, e hoje exerce o cargo de vice-prefeito da nossa querida cidade, desse povo ordeiro e trabalhador. Daqui a pouco iremos conversar um pouquinho, para ele contar um pouco da história da vida dele, né? A história de luta e das suas gestões, por tudo por onde ele passou. Ronaldo, é um grande prazer hoje estarmos com a sua presença aqui no Café com a Ursa, né? Quais são os novos projetos do político Ronaldo Lessa hoje aqui em Alagoas? Aldri, CPI e a todos que fazem esse canal, esse veículo de comunicação, o meu abraço, desculpe, e agradecimento pela oportunidade de estar conversando com vocês e externando as nossas ideias. Eu, na verdade, cheguei na década de 70, CPI, vindo do Rio, onde passei 10 anos, dos quais 2 eu fiquei em Curitiba e 8 no Rio de Janeiro, exercendo a minha profissão de engenheiro civil. Mas eu me formei aqui, né? Tive a oportunidade de ser professor do CEPA, então, mas na década de 70 eu voltei, na década de 80, eu cheguei aqui, para a primeira eleição minha, eu já estava um ano mais ou menos, ou quase um ano, em 81. Na década de 70 e 72, quando eu me formei, foi que eu fui para o Rio de Janeiro. Eu tive a década de 70, houve esse ato meu em relação a Alagoas. Depois disso, não. Ficamos aqui. E hoje, depois desses cargos que a gente ocupou aqui, graças ao povo de Alagoas, que nos deu essa confiança, essa oportunidade de representá-lo, porque a eleição é uma procuração que o povo dá para você representá-lo, né? Então eu não posso reclamar da confiança e do carinho que o povo de Alagoas tem comigo. Por isso que também, isso já não é, para mim, um projeto do Ronaldo Lessa. Entendeu? Quer dizer, eu sou vice-presidente do PDT regional, na região Nordeste, eu sou vice-presidente, que também é uma honra, porque o Ceará tem uma força enorme, tem o candidato a presidente da República, né? É pré-candidato, e tem 6 deputados federais de lá. Mas a Nacional ainda me mantém como vice-presidente regional. E sou aqui em Alagoas presidente, estou licenciado. O Jurandir é quem está atuando, né? Apesar de que na política eu não me afasto, no dia a dia eu estou sempre no partido. Mas eu digo a questão burocrática das assinaturas de banco, essas coisas todas. Quando eu me aceitei a candidatura de vice do JHC, aí eu me licenciei do partido, para poder me dedicar mais à campanha e deixar o partido mais solto para tocar. Então, o que ocorre? A minha principal obrigação, eu acho, né, é primeiro fortalecer o partido. Eu acho que é meu dever como presidente, como vice do Nordeste, é tentar reerguer o partido, porque já tive mandato. Em 2014 nós ganhamos para deputado federal, elegemos 5 prefeitos, né? Então nós tínhamos um peso, o PDT, ainda pequeno em relação ao que fomos do PSB quando era governador, mas aí era outro momento, né? Nós tínhamos quase 40, ou pouco mais de 40 prefeitos filiados ao PSB. O PDT não, o PDT vem a gente retomando e numa caminhada de altos e baixos, que perdemos a eleição em 2018, em 2020 nos elegemos vice-prefeito nessa chapa aqui, com muita honra, aqui em Maceió, junto ao JHC, e o PSDB também fez parte, fomos 3 partidos, né? Então, a ideia minha é, primeiro,
tentar reerguer o partido, ajudar a pegar os amigos, as pessoas que confiam, que podem, né? E tentar ajudar a reerguer o partido. Primeiro porque o partido é uma coisa que também tem que ter identidade ideológica. É diferente, por exemplo, do que o que a gente está vendo agora, do espetáculo que a gente está assistindo. Da Assembleia Legislativa, dos 27 e 24 mudaram de partido. Quer dizer, isso demonstra que o nosso sistema é fraco. Nosso sistema está frágil. Isso no Brasil todo. A janela agora foi mais de 120 parlamentares que saíram dos seus mandatos. Só o PDT perdeu 9. Então, nós precisamos aperfeiçoar a democracia, né? O sistema judiciário, o executivo, o legislativo, estamos avançando. Mas a maior prova é o que a gente está vivenciando hoje. Estamos tentando acertar e buscar um modelo próprio do Brasil. É a primeira vez que a gente atravessa uma campanha nesses moldes, de não haver coligação para deputado federal. A primeira foi a experiência de vereador. E então, como é que me situo? O partido pediu para eu ser candidato, foi na reunião passada, o diretório pediu, eu me coloquei à disposição, vou sábado a Brasília, a gente tem uma homenagem aos 100 anos do Brizola, no dia 1º de maio, e vou ter a oportunidade de conversar com o Lupe, o nosso presidente, e com o Ciro Gomes também, que é o pré-candidato a presidente. Ouvia nacional, chego aqui, não vou só, vou com Cátia Borne, vou com Jurandir, vou com Red César, vou com os membros do Diretório Nacional, para quando chegar aqui, a gente então, Raudrim e CPI, a gente decidir qual é o destino, o que é que a gente deve seguir. Em tese, hoje, em tese, a gente está numa coligação mas numa frente em que eram uns 3 e nós somos, só que um está com um mandato, que é o JHC, como eu estou, de vice, né? Mas eu estou com uma vantagem diferente dele, porque ele tem que renunciar. Isso, eu não assumir, eu posso me candidatar. Isso, e correto. Não perco o mandato, não é verdade? Quer dizer, então, esse aspecto da legislação me favorece na possibilidade de ser candidato para ajudar o partido ou não. Quer dizer, não a ideia da partir daí, desse debate nacional e local, a gente escolher qual é o caminho que a gente tem que tomar. Amigo Ronaldo, qual a sua avaliação assim, na atual conjuntura que Alagoas está vivendo e o Brasil está passando nesse momento? Qual a sua avaliação nesses 2 casos, no Brasil no seu todo e com relação ao estado de Alagoas? Olha, no Brasil, eu acho que a gente está num retrocesso. A Constituinte de 88 foi muito importante, a gente avançou nos direitos sociais, foi crescendo em políticas públicas que favorecessem as mulheres, porque ela tinha sempre estruturalmente contra o machismo, é uma coisa que predomina ainda na sociedade. E foi avançando a legislação nesse sentido, contra a questão racial, preconceituosa, contra a questão sexual e a diversidade. O país avançou nisso, na legislação e tal. Então, a Constituição permitiu esse país avançar. Eu acho que com a eleição do Bolsonaro a gente começa a regredir. Uma direita bota a cara de fora, evidente que não significa dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro seja direita ou extrema-direita ou fascista, não estou dizendo isso, não é? Mas eu estou dizendo que aqueles que eram guardados começaram a avançar. Então, e há um retrocesso na minha avaliação. Isso a nível nacional, que ela também vem de um processo mundial. Se a gente analisar a Europa há uns 10 anos para cá e os Estados Unidos, também aconteceu. Quer dizer, o Ocidente como um todo, houve uma onda de direita grande. Eu espero que a gente avance, que a gente possa voltar a questão humanitária, a certos valores, que não confundam, porque eles falam, não, nós defendemos a família e tal, como se os outros não defendessem, entendeu? Não é por aí. Mas a minha avaliação é essa. Nós estamos numa fase política complicada, porque houve ameaças, inclusive, à democracia, e a nossa democracia precisa ser aprimorada. A gente tem que ter certeza que o poder judiciário precisa ser oxigenado, melhorado, né? Até talvez a forma de escolher os nossos representantes judiciais,
como também o executivo. Não sei se o presidencialismo é a melhor forma ou uma forma mista para poder dirigir o país. Sei que o legislativo também tem os seus pecados, precisa a Câmara e o Senado dar exemplo à sociedade e não ser uma casa de corporações onde os interesses populares são colocados em segundo plano. Então, todos esses poderes precisam de aperfeiçoamento, não de destruição deles. A minha luta é essa, é para a gente aprimorar o que tem e não destruir o que a gente construiu até agora. Ronaldo, a sua história vem desde o momento do golpe militar, né? A gente tem conhecimento. Tenho conhecimento que você foi amigo do Manuel Lisboa, é verdade, em relação a essa questão? Fui, como é que foi? Era meu líder, quando eu era do PCR. PCR, né? Olha só que história, né? Você Partido Comunista Revolucionário. Você poderia contar um pouco sua história rápida do período que você começou a sentir o drama da ditadura até o período de redemocratização do Brasil? Foi na faculdade, né? Até lá eu era um atleta, tive a honra de ser o melhor atleta no ano 66, jogava voleibol, então fui presidente da FADU. Mas aí, na universidade, eu começo a enxergar a primeira tortura, depois a falta de liberdade, a opressão, a diferença social. Eu senti muito mais. Não sei porquê, como eu convivi muito na Pitanguinha e convivia na periferia, a minha casa era a última casa da Rua Goiás, então eu me sentia como se eu tivesse no meu habitat. Depois eu entrei na faculdade com 17 anos e lá foi que eu comecei a verificar a questão social, as injustiças, o sistema, a brutalidade, o peso da revolução, né, que eles chamavam de revolução, daquele golpe que a gente sofreu. E aí eu comecei a compreender isso. Mas ainda numa posição, no primeiro momento, apenas de rebeldia. Por exemplo, juntava-se com os companheiros da Ação Popular, do PCdoB e tal, para fazer denúncias. O papel da gente não era... Por exemplo, você falou o Manuel Lisboa. O Manuel Lisboa foi depois para a luta armada. Eu tinha lideranças do PCR, mas no começo nosso, eu não tinha partido nenhum. Eu era um estudante que não aceitava aquilo, como o Bonfim não aceitava, como Marivon não aceitava, como a Jared, muitas pessoas que tinham a formação até muito religiosa. Tinha gente que vinha do AP, da Ação Popular. Então a gente fazia denúncias e foi o motivo da minha prisão aqui, foi a gente denunciando as torturas que faziam com relação aos operários. Fui em 69, fui preso no dia 12 de abril, fiz agora quantos anos? 12 de abril de 69. 73, né? 54 anos. 54 anos que eu fui preso. Pois bem, depois tive de novo outro problema, que fui para os Jogos Universitários do Ceará e eles me tentaram me levar preso para o quartel, graças a lideranças e a amizade com os outros estados, houve o pessoal reagiu e disse uma mobilização e não permitiu, então eu fiquei preso dentro de uma casa, que era uma vila que abrigava os atletas. Fiquei lá, sei lá, 2 dias, o tempo que o presidente da República estava no Fortaleza. Fora disso, quer dizer, eu entrei no PCR depois, porque aí eu digo, já fui preso como comunista, não sei o quê, tudo terrorista, né? As acusações eram as piores do mundo. Depois não provaram nada disso, que na verdade não tinha. Aí foi que eu comecei a me situar dentro das organizações que existiam e cheguei a ficar no PCR 2 anos. Depois saí, mas aí eu conheci Selma Bandeira, Manuel Lisboa, Zaratini, grandes figuras que derramaram, alguns deles perderam a vida, deram sangue para que a gente hoje vivesse essa democracia, e eu sinto muito quando eu vejo a juventude não dar o valor que tem, né? Não foram só prisões, eu conheço outros que foram 4, 5, 6 anos presos, né? Mas outros deram a vida para isso tudo. Eu não fiquei na luta
armada, não quis ficar, saí, porque discordava, já tinha visto o Che Guevara ser assassinado, eu achava que o foquismo não ia adiante, era preciso que a gente trouxesse o povo junto com a gente, e a gente não estava conseguindo fazer isso, e foi no momento que eu também tinha meus irmãos para cuidar da minha casa. Meu pai já tinha morrido, eu tinha com 16 anos de idade quando ele morreu, entendeu? Minha mãe estava em Recife, então eu precisava tomar conta dos meus irmãos mais jovens. Então eu juntei a necessidade de ganhar dinheiro para sustentar a família e a minha divergência com a luta armada, então eu saí do PCR, foi isso que eu saí. Mas eu tenho um maior orgulho e respeito por essas pessoas que deram a sua vida pela liberdade que a gente tem hoje. Como é que foi que iniciou a sua amizade com o velho Teotônio Vilela? Você tem um histórico com o velho Teotônio Vilela? Começou dos filhos, né? Porque o Zé Aprígio era meu colega de turma desde o primário. A gente fez primário no grupo experimental, depois no estadual, a gente se separou no ginásio, voltamos a estudar juntos. O Zé Aprígio, mais velho, não era o Teotônio. E aí, na faculdade, fomos colegas, né? Formamos junto, eu e o Zé Aprígio. Então a gente era como irmão. Uma amizade enorme. E o velho Teotônio era uma figura que gostava, me adorava. Eu me lembro no dia que eu fiz vestibular, o Teotônio ainda bebia naquela época. Ele saiu de lá de casa de manhã, o sol já tinha amanhecido, a gente levou ele para o carro para ele ir embora. Então, depois ele parou de beber na década de 70. E como é que eu reencontro ele? Não, quando eu fui preso, ele foi uma pessoa que era lado da Arena, e no entanto pediu por mim, pediu para quebrar a minha, como é que chama? Incomunicabilidade que eu estava. Ele foi uma das pessoas que pediu por mim, entendeu? E isso me ajudou, porque eu tive acesso à família. Eu fiquei 5 ou 6 dias, ninguém sabia se eu estava vivo, se eu estava morto, nem nada. Então o Teotônio fez isso, e eu retomo o contato com o Teotônio, porque na década de 70 eu fui eleito, eu estava no Rio de Janeiro, fui para 73 para lá, e me elegi vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros, e não tinha engenheiro civil na Federação Nacional dos Engenheiros. Eles me botavam, eu representava a federação junto a Brasília, para discutir a questão legislativa. E aí que eu chegava em Brasília, perdido, que eu já tinha saído de Maceió há muitos anos, não conhecia nem direito de deputado, mas eu tinha aquele velho que sempre gostou de mim e que eu tinha ele como um padrinho. O Teotônio era como uma figura para mim assim queridíssima, e eu de um respeito. Ele já estava saindo da Arena, indo para a oposição. Eu me lembro que discurso dele, os caras saíam do plenário e ele estava lá firme. Quer dizer, ele um dia me estimou para fazer política, eu disse que não ia, porque eu não concordava com a política dele. Mas companheiro Ronaldo Lessa, eu falo companheiro pela sua história de luta, na luta contra a ditadura, por ter colocado tantas políticas públicas, avanços sociais no nosso estado. Essas suas amizades no período negro, tenebroso do Brasil, elas sedimentaram a sua consciência política e social. E no segundo momento eu quero lhe perguntar, durante todos os seus mandatos, o que mais marcou a sua vida durante, como prefeito de Maceió, como governador, como vereador, como deputado, o que é que mais assim você acha que tem a marca do Ronaldo Lessa, cidadão de Maceió, cidadão do mundo? Olha, primeiro de que eu sou um cara que tem um cara e lado, e as pessoas sabem quem eu sou. E sabem que é o lado do povo, do trabalhador. Ninguém tem dúvida disso. Sei que uma parte da elite não gosta de mim. Entendeu? Mas é o direito que eles têm. Porque eu também faço a crítica de um capitalismo selvagem que não dá a oportunidade a todo mundo. E todo mundo tem direito. Então, no caso da minha vida pública, alguns pontos, não sei dizer qual o que mais me marcou, mas, por exemplo, o fato de eu lutar pelos funcionários públicos. Por quê? Eu acho que isso é uma coisa que ficou marcado. O funcionário público me respeita, gosta, tem carinho. Hoje eu recebi um presente de aniversário e a pessoa chorava do telefone quando soube que eu recebi. Eu liguei para ela, entendeu? Por quê? Pelo respeito. Primeiro moralizamos, acabamos aquela história, quem indica. Era concurso honesto, decente. As pessoas que entraram, quando vinham me agradecer, eu digo, olha, o que eu fiz apenas foi fazer seriedade, porque você só passou porque você mereceu, que a prova foi correta. Quer dizer, e outra coisa era valorizar eles, né? Mudando o cargo de carreiras, fazendo o professor, a isonomia dos professores, valorizando. Mas não foi só o professor, que não, o Ronaldo foi
é a educação. Não é. Você vai na saúde e você vai ver que os servidores têm o mesmo carinho, o respeito a gente, porque a gente tenta, e sempre tentei mostrar, que se o governo, se o Estado valorizar, você tem a resposta do servidor. E o servidor é aquele que vai na ponta, atende o povo na periferia, que atende o cara com a ferida para atender, sabe? Quer dizer, é ele que é a merendeira. Não estou falando o alto servidor que ganha um salário enorme na Secretaria da Fazenda, que também é importante, se não for corrupto, se cumprir o papel dele de defender o Estado. Mas então o servidor é quem serve a todo mundo sem saber a quem. Porque um médico que tem o seu belo escritório, consultório, o padrão dele se já vai se puder. O outro não. O médico de família, o médico público é outra história. Então eu acho que isso foi uma marca muito grande. A outra foi a luta que eu tinha para construir políticas novas. Eu criei a Secretaria de Direito das Minorias, que não existia. Criei no Brasil a primeira Secretaria de Políticas Públicas da Mulher, uma Wanda, uma negra, uma policial, que eu botei como secretária. Quer dizer, essas coisas novas, a luta com o colete para a gente acabar com a mortalidade infantil, quer dizer, é um avanço em dizer, e veja bem, eu dizia, não sou eu que estou ganhando essa luta, é a sociedade, porque quando eu botei o colete foi para todo mundo vir comigo, eu não tinha dinheiro, eu entrei no governo que era um governo cheio de problema com dívida e tudo, então era um empresário, são as igrejas, a igreja católica, a igreja evangélica, um dava isso, outro dava outro, os prefeitos fizeram, todos os municípios, todos os 102 tinham um conselho de combate à mortalidade infantil. Então, quer dizer, essas coisas, essas inovações, né, que eu tentava estar na frente do tempo, quer dizer, eu buscava fazer uma política que ela transcendesse. Quer dizer, eu sabia que daqui a 4 anos ia sair esse PI. 4 anos, o rente está ali por um período, você tem um mandato de 4 anos. O Estado continua, o município continua, os servidores ficam. Você está entendendo? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa é a marca que ficou para mim. Que o povo, quando me olha, diz, olha, Ronaldo é isso. Os que não gostam, mas há aqueles que valorizam esses valores dos quais eu estou falando, inclusive com relação ao trabalho, a ética do trabalho. O capital parado, bota o capital debaixo do travesseiro e vê que ele faz nada. O capital, se não tiver o trabalhador, ele não produz riqueza. Então, essa é a minha visão, é o que eu penso do mundo. Ronaldo, nesse novo projeto, numa possível pré-candidatura ao governo do Estado de Alagoas, existe alguma conversa em relação ao prefeito JHC, em relação a essa nova conjuntura estadual, em relação a esse novo projeto? Não, veja bem, quando a gente fez uma aliança para a Prefeitura de Maceió, o PSDB retirou o candidato que seria o vice dele, né? E o PSB dava o candidato a prefeito, que é o JHC, o PDT fez um acordo nacional, dava um candidato a vice, que foi Ronaldo Lessa, tentou fazer isso em Recife, e o deputado do lugar dele não aceitou, botaram uma mulher, mas ele não aceitou, e já saiu do partido. Quer dizer, e que é que a gente prometeu ao PSDB? Que na eleição seguinte ele seria o nosso candidato a governador. Então, hoje a gente começa por aí. Hoje eu não posso... por isso que eu na reunião do partido, eu pedi para não decidir, e eles me ouviram, graças a Deus, para poder ter calma. Não podia, como alguns levantaram essa tese, eu digo, a gente não pode, no começo, começar a dizer que é candidato, vai botar candidato ao governo, quando a gente tinha um compromisso de apoiar o Rodrigo. Tá certo? Apesar de que você sabe que coisas mudam. Por exemplo, o PSB, porque tem uns que dizem assim, mas o PSB pediu para você sair de Recife para o PSB votar no Ciro Gomes. Foi esse o acordo. E o PSB hoje está votando no Lula. Então, por que a gente tem que cumprir o acordo? Eu digo, mas eu não sou PSB, eu já fui PSB. Então, em princípio, eu voto no senador Rodrigo Cunha. Se o senador Rodrigo Cunha, amanhã, por qualquer questão, sair, eu posso até discutir meu nome para governador. Hoje, não tem sentido, é antiético. Agora, senador, vice, deputado
deputado federal, qualquer outra coisa. Agora, para governador, eticamente não tem sentido eu botar meu nome. E a política só vai voltar a ter valor quando os políticos voltarem a ser éticos. Digo, voltarem não são todos. Todo mundo sabe que em Parabéns, todo canto tem gente que, né, Parabéns. qualquer profissão, mas eu digo assim, uma coisa que, mas eu digo isso porque no imaginário popular, o cara que é político é o cara que não tem palavra, é o cara que não sei o quê, que foi uma coisa ruim isso para os políticos. Isso não é verdade, eu conheço muita gente. Quero dizer mais ainda o seguinte, no Congresso onde eu estive lá como deputado, os 513, eu posso dizer a você que quase 200. Cento e tantos deputadas ali honram o mandato e lutam pelo Brasil, lutam por uma sociedade melhor, defende o humanismo, defende os valores. Agora, a maioria ali é corporação. São pessoas que entram por corporações que elegem e que elas estão lá para fazer esse papel. Lamento. Acho que a gente precisa dar um salto nisso, melhorar. Ronaldo, observando tudo que você colocou aqui, eu queria a sua opinião na seguinte questão. Você não acha que está faltando assim uma reciclagem de liderança, que os partidos políticos não estão apostando em novas lideranças, né, que na sua grande maioria nós temos que ter os líderes, as pessoas com maior maturidade política para guiar esse pessoal, mas as pessoas continuam apostando mais nas mesmas pessoas que usam de demagogia, de mentira, como você acabou de colocar, não tem palavra, não tem ética, que é o que honra um político. Palavra dada, palavra empenhada. Honrar seu compromisso com o povo, com a questão programática do partido e honrar seus compromissos. O que é que você acha disso? Acha que está faltando reciclagem política, formar novas lideranças para o Estado, para o Brasil? Acho que o que ocorreu é um fenômeno que agora que você sente que as mulheres avançam. Né, de uns anos para cá, 10 anos, vem que era necessário. Como era a questão do negro, a gente tem dívidas enormes. Né? Esse país foi o índio, o negro, que foi a base da gente. A gente tem uma dívida muito grande estrutural com essas pessoas. E as mulheres também, pela formação que a gente tinha do patriarcado, do dono da terra, disso. As mulheres não podiam votar até 70 e tantos anos atrás, eram só os homens que votavam. Quer dizer, então a gente tem que ir superando com o tempo isso. Aí a gente avançou, teve a ditadura. Primeiro que teve mais de uma ditadura nesse período, desse século passado. Né? Depois a gente avança no final dela, quando faz uma nova constituinte, mas depois, o que ocorre? Como não foi avançando, EPI, começou a gente ver a juventude e é uma retração. Quando eu vejo, eu digo que a gente foi culpado, nossa geração em parte, por não ter colocado nem na história direito e nas escolas como foi o passado. Quem não conhece o passado não sabe para onde vai no futuro. É verdade. Eu acho que a gente precisa fazer isso para não cometer os erros do passado. Aí e outra coisa, foi criando um processo até de desmoralização. Eu adoro o Chico Nísio, mas você pode olhar que quando ele falava nas piadas, eu estou falando Chico porque era o que eu adorava. Para não dizer que eu estou falando dos outros. Isso é verdade. Desse comediante e do outro. Mas os comediantes, por exemplo, em décadas e décadas, quando falava do político, era pejorativo. Isso. Você não via uma palavra positiva. Então, o que acontece? Então, a gente vê hoje uma juventude que não está acompanhando, não está vindo. Embora eu tenha a satisfação de dizer que amanhã a gente vai tentar formar uma chapa federal da juventude e uma chapa estadual da juventude. E chapa coletiva. Como é a coletiva? Uma candidatura só, com mais 5 ou 6 ou 8 ou 10. No caso da saúde, já tem. Da juventude também. Ó. A saúde é o pré-candidato nosso, é o Isaac, que é enfermeiro, parece. E tem mais 9 pessoas, 5 mulheres mais 4 homens, que são radioterapeutas, fisioterapia e tal, e tal, e tal. É a chapa federal da saúde. Agora, tem uma da federal da juventude, que a candidata, o nome dela vai ser Roberta Cavalcante. Ela e as outras pessoas que vão compor essa chapa, que ela não me disse se vão 5, 6 ou 8 pessoas, mas é o mínimo de 3. E na estadual da juventude é o Pedro Ribeiro,
Quer dizer, a gente vai ter 2 chapas coletivas, no caso da juventude, que é o assunto que a gente está falando. Isso. Vai ter também das mulheres para estadual, cuja candidata vai ser a Wanda Menezes, mas a Wanda vai fazer uma chapa com quilombolas, negros, mulheres da favela. Então a chapa da gente vai ser nesse nível. Que é para poder você ter representando. Como é que a gente consegue, por exemplo, colocar representantes se não for com dinheiro? Hoje em dia não é. Me diga se não é assim. O cara, quando diz assim, fulano é candidato a federal, ele pergunta quanto ele tem para gastar. Isso. Não é assim? A consciência Quer dizer, popular é isso hoje. O partidos de esquerda, ou eles têm formas diferentes para poder agregar, a chamar a sociedade de determinados segmentos trabalhadores para enfrentar o capital, ou a gente está quebrado. Isso. Tá entendendo? Concordo. É a nossa opinião. Concordo. Ronaldo, realmente hoje é a nova modalidade da política, realmente as pessoas que representam um setor, seja a juventude, seja a mulher, seja o negro, né, fazer essas chapas coletivas, né? Eu acho fantástico em relação a essa questão, e o candidato tem compromisso com os demais, né? Logicamente, né? Ronaldo, para nós concluirmos o nosso encontro aqui no Café com a Ursa, o que é que você tem para dizer à juventude, à dona de casa, ao nosso povo bom e ordeiro, os homens de bem de Alagoas, qual é a palavra de força, de esperança que você tem para o nosso povo alagoano? Olha, a minha vontade, sabe qual é? Claro que não sei que eu vou conseguir mantê-la até o final. Mas a minha vontade é não ser candidato a nada. Agora eu saí dos 102 municípios, reunindo a juventude, trabalhador. Quando não tiver câmara aberta para mim, faz como 98, que a igreja abria. Eu fazia, às vezes, dentro de igrejas, eu fazia reunião. Eu queria fazer essa discussão. Dizer a eles o seguinte: se a gente não tomar iniciativa, se a gente não procurar fórmulas novas, nós não vamos fazer nada. Nós vamos ter congresso manipulado por corporações, está entendendo? De interesses escusos que não são nossos. Essa reforma tributária vai ser sempre injusta. Hoje quem paga imposto de renda é classe média e trabalhador, porque ele paga o imposto já no consumo. Repara, imposto de renda, o cara com 3 mil está pagando imposto de renda. Qual é a renda, cara? É um salário, inclusive, ruim ainda para ele. Quer dizer, qual é o salário mínimo desse país? Então, a minha vontade é sair os 102 municípios, fazendo 1, 2, 3 palestras. Por que vocês dizem? Por que não ser candidato? Para não dizer, estou puxando sardinha para mim. Eu não sou candidato a nada. Agora, se vocês quiserem me ouvir, eu vou dizer quais formas, as possibilidades ou os caminhos que a gente pode ter daqui para frente. E aí tenha as candidaturas coletivas, os nomes, pode ser alguns antigos, pode ser a Cátia Borne, pode ser uma das candidatas das mulheres federal, é possível que ela tenha cabeça. Claro que, como uma candidatura coletiva, ela teria, por exemplo, mais 8 ou 9, um em Maragogi, outro em Delmiro Gouveia, outra em Penedo, outra mulher em Arapiraca. Quer dizer, se não for, pode ser como o Pedro Ribeiro, do jovem que eu falei, ou a Roberta Cavalcante que eu falei, que são da juventude, que nunca foram nada. Mas essa é a minha vontade. Não sei se eu consigo, porque aí o partido, não, mas o seu nome pode ajudar, não sei o quê, e o Ciro também pode, mas a minha ideia era o seguinte: eu não sendo candidato, aí eu abri a boca para dizer o que precisa ser dito nesse momento. Parabéns, Ronaldo, foi um prazer estar com você aqui. Você deu uma aula de cidadania aqui a todos os telespectadores do nosso programa aqui, o nosso canal, o nosso querido podcast Café com a Ursa, né? Que cada cidadão e cidadã do nosso estado e da cidade de Maceió aprenda a lutar pelos seus direitos, aprenda a participar mais ativamente da vida pública e política do nosso estado e da nossa capital. Parabéns, esperamos contar com você em outra oportunidade, e saiba que aqui a porta está aberta. Deus te proteja, Deus te ilumine, Deus te guie sempre, e você seja sempre um braço erguido na luta pelos direitos da sociedade alagoana. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os telespectadores do canal Café com a Ursa, da TV Ursa, né? E desejamos um forte abraço e que Alagoas possa realmente encontrar um novo caminho de paz, de amor, de fraternidade, e o Brasil se livre cada vez mais da opressão. Um forte abraço para todos.